Olá, tudo bem? Hoje eu tenho uma reflexão que a gente precisa fazer, até porque se você frequenta alguma igreja, principalmente no caso igrejas evangélicas protestantes, quase todo mês você deve ler ou ouvir a leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o 34, que é o texto em que o apóstolo Paulo usa para falar sobre a ceia do Senhor lá na igreja de Corinto. Está tendo uma problemática lá na igreja de Corinto e o apóstolo Paulo escreve esse texto para tentar corrigir erros grosseiros que a igreja de Corinto estava cometendo. E tem uma parte que ele diz assim: essa é a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Bom, qual seria a causa, a razão de que havia na igreja de Corinto muitos que dormiam, muitos que estavam fracos e não poucos que dormiam? Qual seria o problema que estava acontecendo? Antes de eu te falar, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Você precisa ajudar esse canal e nós precisamos do seu apoio para continuarmos o nosso trabalho. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, a sua curtida, compartilhe esse conteúdo nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp e também você pode se tornar membro Café Completo e ainda participar do melhor e mais acessível curso livre de teologia, que é a Escola de Capacitação Teológica. Você também pode me seguir no Instagram, os links estão aqui embaixo na descrição, e também você pode contribuir para esse canal com o Valeu Demais ou com a chave Pix, que também está logo aqui embaixo. Bom, a igreja de Corinto, como você sabe, era uma igreja problemática demais, não só pela ceia, mas por várias outras coisas que estavam acontecendo lá. Paulo é informado dessa problemática e escreve uma carta, ou mais de uma carta, mas no caso estamos falando da primeira, para tentar corrigir as problemáticas que acontecia lá em Corinto. A que nos interessa hoje é a problemática envolvendo a ceia do Senhor. Pois é, aliás, o apóstolo Paulo deixa claro nesse texto que a igreja de Corinto, quando ela se juntava para celebrar a ceia, não era a ceia do Senhor que ela estava celebrando. Ela estava celebrando a sua própria ceia. E na sua própria ceia havia exclusão, havia pessoas que ficavam de fora, havia pessoas desprezadas, e Paulo diz, essa não é a ceia do Senhor. E até chega a falar, quando vocês se ajuntam para pior. Era melhor até que eles não celebrassem coisa nenhuma. Naquela época, a ceia não era com um pedacinho de pão e um cálice, mas a ceia era um banquete em que cada pessoa levava alguma coisa para esse banquete e no final daquela celebração eles comiam, bebiam e depois partiam o pão, tomavam o cálice e terminava aquela celebração. Isso acontecia todos os domingos, não apenas uma vez por mês. E a cidade de Corinto, ela era composta por 3 grupos socialmente distintos. O primeiro grupo era um grupo de pessoas mais abastadas, de pessoas com dinheiro, de pessoas com poder aquisitivo razoavelmente grande. Havia um segundo grupo de pessoas libertas, que não eram miseráveis, mas também não eram pessoas ricas. E havia um terceiro grupo de pessoas que eram escravizadas ou tinham passado por essa experiência. Eram pessoas muito pobres, pessoas que não tinham o que comer direito durante o seu dia a dia, pessoas que viviam à margem da linha da pobreza, viviam na linha da pobreza. E o apóstolo Paulo entende que o amor cristão conduziria aquelas pessoas a pensar o óbvio. Quem tem mais, leva mais, quem tem menos, leva menos, e quem não tem nada, não leva nada. E na hora da partilha, as pessoas serão generosas o suficiente para repartir com aquelas que nada têm, para que elas possam comer e se alimentar decentemente.
O apóstolo Paulo espera que, pelo menos no domingo na igreja, as pessoas que passam necessidade o resto da semana possam lá fazer uma refeição digna, uma refeição consistente, pelo menos. Tanto é que o apóstolo Paulo diz: aquele que tem fome, come em casa, porque as pessoas que têm condições, elas podem comer nas suas casas. A refeição na igreja não vai fazer diferença, mas para os que são pobres, aquela refeição fazia toda a diferença. E aí o texto do apóstolo Paulo nos mostra pessoas que não estão fazendo isso que ele tinha imaginado. As pessoas levavam as coisas, mas chegava na hora da partilha, algumas pessoas que tinham levado vinho, que tinham levado carne, que tinham levado comida, não querendo repartir com outros que levaram coisas inferiores ou não levaram nada, elas comiam desesperadamente para não sobrar nada para ninguém. Elas comiam até passar mal e bebiam até ficar bêbadas, para na hora da partilha não ter nada o que distribuir com ninguém. E aí acontece uma coisa: o apóstolo Paulo diz que haviam pessoas que saíam passando mal da igreja, de tanto que comiam, de tanto que se empanturravam. E ele disse: se vocês têm fome, vai comer em casa, porque lá vocês têm o que comer. E mais, tinham pessoas que saíam bêbadas da igreja. Sim, porque o vinho era vinho mesmo. E tinha umas pessoas que bebiam tanto, mas tanto, para não repartir com o próximo, que saíam bêbadas da igreja. E outras pessoas que saíam com fome, com a barriga roncando. Pessoas que tinham esperança de fazer uma refeição na igreja, onde deveria ter o ambiente cristão, saíam com fome de lá. Isso era terrível. E é isso que o apóstolo Paulo diz, que eram pessoas que não discerniam o corpo de Jesus. O corpo não é o pão, o sangue não é o vinho, pelo menos não nessa leitura do apóstolo Paulo. Pode ser em algumas tradições, mas na leitura de Paulo não. O corpo é a comunidade que ali está e que está sendo vilipendiado, está sendo destroçado, desrespeitado. E esse quadro caótico, Paulo prefere que eles nem se reúnam para comer a ceia, porque isso é horroroso. E aí eu leio com vocês alguns versículos, o 28 até o 30, em que Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu sei que na sua igreja essa leitura é moralista, né? Para a gente analisar se não fizemos nada de errado e tal, mas olha, você não é digno da ceia, tá bom? Fique ligado. Mesmo sendo você alguém que tem cargo, alguém que jejua, alguém que ora, você não é digno. Eu não sou e ninguém é. Nós participamos da ceia do Senhor pela sua graça. A ceia da igreja talvez não tenha espaço para pecadores mesmo, porque a ceia do Senhor, a ceia da igreja, conforme a igreja de Corinto estava fazendo, é uma ceia que exclui, bota para fora mesmo. Mas a ceia do Senhor é acolhedora, porque ela é baseada em graça. E ninguém merece estar nela, mas todos e todas são convidados por meio da graça de Jesus. E aí ele continua: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem discernir a comunidade, as necessidades dessa comunidade, come e bebe juízo para si. E aí ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. E eu sei que na sua igreja esse texto é lido todo mês, mas você nunca entendeu o significado e o contexto desse texto. Talvez o seu pastor que lê todo mês nunca tenha entendido o que significa. Todo o contexto está falando da problemática da refeição, da comida, da bebida, da partilha desse pão. Aliás, compartilhar significa partilhar o pão, né? Partilhar o pão que se come. Todo o contexto está falando de refeição, alimentação, quem tem mais, quem tem menos. E aí, quando chega nesse ponto, que é a causa que há muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem, as pessoas entendem de modo moralista e acham que é uma fraqueza espiritual, que é uma sonolência espiritual, pessoas que não estão ligadas.
não estão atentas, estão se desviando. Não, o texto não está falando nada sobre isso. Absolutamente nada sobre isso. O que o texto está dizendo é que pelo fato das pessoas que têm posses não compartilhar o alimento comum e não incluir todos e todas na mesa do Senhor e tomar conta dessa mesa e fazer dela a mesa da igreja, e muitos saem de lá vomitando, bêbados e passando mal, ao mesmo tempo em que tem pessoas que já não se alimentam bem durante a semana, continuam passando fome, também por causa da igreja, porque lá na hora da refeição elas não ganham nada. E aí Paulo diz que esta é a causa de haver naquela igreja muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Por que que eles estão assim? Porque eles estão desnutridos, porque eles não estão alimentados, por isso estão fracos, por isso estão sonolentos, por isso não tem ânimo para nada, porque uma pessoa que não se alimenta fica fraca, fica doente, fica desnutrida, fica fragilizada, não consegue aprender nada, não consegue produzir nada. Por exemplo, as crianças que não conseguem se alimentar, que não têm uma refeição adequada, têm déficit de aprendizado na escola. Por isso a importância de uma merenda pública que seja de qualidade e que dê alimentação para tantas e tantas crianças que são de famílias muito pobres. Por isso também a importância de que as igrejas tenham algum tipo de ação social, ainda que a distribuição de alimentos não resolva o problema das pessoas, e realmente não resolve, pelo menos ameniza a dor de quem não tem nada para comer, enquanto essa igreja não consegue ou não pensou ainda numa solução mais eficaz. E, aliás, tem muitas igrejas que não tem como dar uma solução mais eficaz porque são pequenas, porque têm poucos recursos, e muitas dessas fazem o que podem. Mas tem muitas igrejas grandes, com muito dinheiro, com muito poder aquisitivo, com muita gente de posses, que não resolve efetivamente porque não querem, porque as prioridades são outras, porque tomaram conta da mesa e fizeram da mesa que era para ser a do Senhor a sua mesa, a mesa da sua igreja. E essa é uma mesa que discrimina, que exclui, que põe para fora. E muitas não resolvem porque têm outras prioridades, porque as prioridades não são as prioridades do reino, mas tem aquelas também que produzem algo que podem resgatar a humanidade das relações. Esse texto está dizendo, e é uma denúncia de Paulo para aquela igreja, que só pensava em si, que só pensava nas suas necessidades, e nem necessidades eram, porque eles podiam comer em casa, mas no seu egoísmo, no seu egocentrismo. E tem muitas pessoas de igreja assim, que não repartem, que não compartilham, que não ofertam, que não ajudam com nada. Tem muitas pessoas que até que estudantes de teologia, que não contribuem em nada com ninguém, nem com aqueles que lhe ajudam no conhecimento, nem nas suas igrejas locais para ajudar os necessitados, nem com as pessoas necessitadas. Elas são o principal alvo da nossa ação. E a igreja de Corinto falhava miseravelmente nisso. E as pessoas pobres saíam com fome da igreja, e o apóstolo Paulo denuncia esse abuso por parte dos mais favorecidos. E tem muitas igrejas que cercam os mais favorecidos e desprezam os pobres. E mal sabem elas que o que fez a igreja crescer e caminhar no Brasil foram os pobres, foram as mulheres, foram as pessoas que hoje em alguns ambientes são desprezados. A causa de haver em Corinto muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem é a mesma causa que faz ter muitos doentes, desnutridos, sonolentos no nosso país ainda hoje. É a falta de alimentação adequada, falta de comida, falta de cuidado, falta de atenção de quem pode, pelo menos, amenizar esse sofrimento. Não tem nada a ver com o espiritual, não com esse espiritual no sentido místico do termo. Tem a ver com alimentação,
tem a ver com o egoísmo de quem tem a ver com a necessidade de quem não tem a ver com as prioridades do reino e as prioridades do evangelho ou a ausência dessas prioridades em muitos ambientes religiosos. Pensemos nisso. É esse o contexto que Paulo nos expressa na sua carta de 1 Corinto. Pensemos na seriedade que é esse contexto e essa denúncia de Paulo, que ainda continua pertinente em nosso tempo. Um abraço. Fique com Deus.